Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre dois temas que estão relacionados, né? Que são a correlação e a regressão linear. Vou começar apresentando a parte de correlação. Então, vou compartilhar aqui com vocês o que eu preparei. Tá? A gente está vendo aqui correlação e regressão linear. Primeiro, falar um pouco sobre relação entre variáveis, né? Duas variáveis podem apresentar relação uma com a outra, ou seja, é o que a gente chama de correlação. Quando essa relação pode ser expressa por uma fórmula exata, uma fórmula matemática, né? A gente diz que existe uma relação funcional entre as variáveis. Um exemplo é a relação entre um perímetro de um círculo e seu raio, né? Ou entre um lado de um quadrado e sua área. Quer dizer, são coisas que têm uma relação exata, precisa, né? Mas, por outro lado, quando a gente considera a relação entre peso e altura de pessoas, ou então entre número de funcionários e a produção em fábricas, ou ainda entre o número de vendedores e vendas efetuadas na loja, né? Aí a gente percebe que nesses outros casos existe uma relação, mas ela é uma relação menos precisa que a relação funcional, né? Nesse caso, esses são os casos interessantes para a gente, né? É interessante estudar a relação estatística entre as variáveis, né? Então, a melhor forma da gente fazer essa análise da relação estatística é construir o que a gente chama de diagrama de dispersão. O que é isso, né? Inicialmente, a gente vai construir uma tabela relacionando os pares de valores para as duas variáveis de interesse, né? A gente faz a tabelinha, em seguida a gente faz a representação gráfica disso num sistema cartesiano, né, de eixos. Então, na representação gráfica, a gente vai procurar deixar no eixo horizontal a variável que nós chamamos de independente, né? Ou, para deixar simples, aquela que a gente considera como causa, por exemplo. E no eixo vertical, a variável dependente, ou seja, aquela que a gente supõe ser influenciada pela outra, pela independente. Então, por exemplo, num gráfico de quantidade de vendas versus número de funcionários, a gente vai colocar a quantidade de vendas no eixo vertical, porque ela, em princípio, é uma consequência da quantidade de funcionários, do número de funcionários, que então vai aparecer no eixo horizontal. E aqui segue um exemplo do tipo de gráfico que a gente pode obter, né? Então, no eixo horizontal e eixo vertical, a gente tem ali os pontos, são os pares de valores, né? Cada ponto desse aqui no gráfico representa um par de valor x, y, né? Para aquele valor de x, a gente tem esse valor de y, e a gente vai construindo isso e vê, nesse caso aqui, uma relação que tem uma tendência de subida, né? Muito bem. Aí a gente vai para os tipos de correlação, né? Quando a gente olha para esse gráfico, né, a gente percebe que a correlação entre duas variáveis pode ser de dois jeitos. Pode ser positiva, ou seja, é isso que a gente acabou de ver, uma tendência de subida, ou então pode ser uma negativa, uma tendência de descida, né? Além disso, essa correlação pode ser fraca, moderada ou forte, né? Então, vamos olhar aqui alguns exemplos gráficos, né? O primeiro aqui é uma correlação linear perfeita, positiva, né? Os pontos estão bem em cima de uma reta. Aqui a correlação linear perfeita negativa, os pontos estão próximos de uma reta, mas uma reta descendente. No segundo caso, a gente tem uma correlação forte positiva, né? Os pontos ainda estão bem próximos de uma reta de ajuste. E aqui, uma correlação forte também, só que negativa, né? Próximo a uma reta, mas uma reta descendente. Numa terceira situação, a gente tem correlação fraca, aqui, né? Os pontos estão mais ou menos aparentando uma relação linear positiva, né? Está subindo, e aqui uma correlação negativa descendo, mas já com uma dispersão maior, né? Então, é uma correlação mais fraca, né? Muito bem. Estamos falando o tempo inteiro aqui, como vocês estão vendo, de correlação linear, né? Ou seja, uma relação entre variáveis que se aproxima de uma reta, né? Bem ou mal, próximo de uma reta. A forma mais simples de correlação é essa, é a correlação linear. Ou seja, é aquela em que a gente procura visualizar uma reta que ajuste os dados. É o caso dos exemplos que a gente viu na página anterior. Nesse caso, o nível de correlação vai ser avaliado pelo coeficiente de correlação de Pearson, que é dado por essa relação. É um R, coeficiente, e aí vem uma relação complicada, né, que é o N, número de medidas.
aqui a somatória do produto das variáveis xy, xi, yi, ou seja, o primeiro valor de x multiplica pelo primeiro valor de y, aí soma com o segundo valor de x vezes o segundo valor de y, você vai fazendo essa soma, né? Menos, aqui é a soma dos valores de x vezes a soma dos valores de y, né? E no denominador tem uma raiz quadrada que envolve todo esse produto. Esse produto aqui você tem n, número de repetições, né? Vezes a soma dos quadrados das variáveis xi, os valores de xi, aqui menos a soma dos valores de xi elevado ao quadrado. E aqui, cuidado, esse primeiro termo é a somatória dos quadrados dos valores. Esse segundo termo é a soma dos valores, depois que achou a soma, eleva ao quadrado. A mesma coisa aqui para o y, é uma equação simétrica, uma relação simétrica. O que tem no x tem no y. Então, aqui n vezes a soma dos quadrados dos valores de y menos a soma dos valores de y elevados ao quadrado. Então, você tem que fazer toda essa continha. Nessa equação, como eu falei, n é o número de medidas, x e y são os valores da variável disposta na horizontal, y e i os valores da variável no eixo vertical, né? A gente vê que o coeficiente vai depender, na verdade, da somatória dos valores das variáveis, né? Essa somatória de x e somatória de y e i, e também das outras somatórias, somatória dos produtos de x com i, né? E a somatória dos quadrados dos valores de x e de i. Muito bem. Interessante a gente observar que o cálculo de R é simétrico, ou seja, nessa relação, nessa expressão para o cálculo do coeficiente de Pearson, se eu trocar tudo que é x por y, eu vou chegar na mesma equação. Não vai mudar em nada, vai dar o mesmo valor, tá? Os valores do coeficiente de correlação, que a gente chama de R, né, eles variam de -1 até 1. Tá? O valor -1 corresponde a uma correlação linear negativa perfeita, aquela que está bem em cima de uma reta que é descendente. E 1, a correlação linear positiva perfeita, aquela que está bem em cima de uma reta ascendente. Na verdade, claro que a gente vai ter situações intermediárias, né? Para avaliar, então, se essa correlação é de fato efetiva, se existe mesmo uma correlação interessante, né? A gente pode usar um guia, isso aqui é autores diferentes usam valores um pouco diferentes, mas é mais ou menos para a gente ter uma noção. Seria assim, pega um módulo do coeficiente R que você achou, né? Vamos aqui avaliar o nível de correlação pelo módulo de R. Então, não importa se é positivo ou negativo, tá? Se esse valor de R está próximo de zero, aqui nessa primeira linha a gente está vendo, né? Entre 0 e 0,25, a gente vai dizer que é uma correlação muito fraca, desprezível, a gente nem vai levar muito em conta. Tecnicamente, é como se essas variáveis não estivessem muito relacionadas, né? Muito bem. De 0,25 a 0,5, ainda é uma correlação fraca, né? De 0,5 até 0,75, a gente vai dizer que é uma correlação moderada, tá? E se passar de 0,75, for até 1, nessa faixa aí, já é uma correlação forte. Então, isso aqui é interessante para a gente, né? Nós estamos aí mostrando que essas variáveis têm uma relação forte entre si. Mas é importante a gente levar em conta que nem sempre a correlação entre duas variáveis é do tipo linear. Duas variáveis podem ter, por exemplo, uma relação exponencial, né? Ou seja, em vez de seguir uma reta, se aproximar de uma reta, elas se aproximam de uma curva exponencial. É um exemplo, né? E nesse caso, se isso for verdade, um valor baixo para R não significa necessariamente uma ausência de correlação, né? Porque pode significar que ela foge da reta, mas não necessariamente que não tem relação uma variável com a outra. Por outro lado, se você conseguir mostrar um valor alto de R, isso realmente confirma que existe uma correlação forte entre as variáveis, tá? Muito bem. A melhor forma de a gente avaliar essa relação entre variáveis, a primeira forma é construir o diagrama de dispersão. A gente olha o diagrama, constrói, né? Aqueles pontos, né, no eixo cartesiano e tal. Isso é o diagrama de dispersão, a gente já viu. Depois da gente observar o diagrama, a gente vai calcular o valor de R efetivamente usando colunas auxiliares de dados. Eu vou dar um exemplo agora, a gente vai ver
como é que funciona isso. Vou mostrar para vocês uma tabela já previamente feita, que é, vamos supor, duas variáveis de interesse, x e y. Quero saber se elas têm correlação entre si, se é forte, fraca, se é positiva ou negativa. Bom, aí a gente tem os pares de valores, 0 e 3, 2 e 7, 4 e 9, 6 e 14, 8 e 16, 10 e 25. Muito bem. Já dá para a gente perceber que a correlação, se existir, vai ser positiva, né? Porque quando x aumenta, y também aumenta. Ótimo. Repara que aqui embaixo eu já fiz uma soma. Eu somei todos os valores de x, então 8 com 10, 18, 28, 30. Aqui a soma. E aqui a soma de y. Se eu somar isso aqui tudo, 65, 74, isso mesmo. Muito bem. Eu vou usar esses valores naquela conta, no cálculo de R. Muito bem. Os valores na coluna x são os xi, né? Então, x1, x2, x3, né? E no y também, yi, né? Então, o 3 é o y1, o 7 é o y2, o 9 é o y3, assim por diante. Só para você saber. Agora eu vou construir outras colunas ao lado dessas, que são, vou chamar de colunas auxiliares, com os outros valores, né? Que são interessantes para a gente. Deixa eu anotar aqui. Bom, aí eu tenho lá as mesmas colunas, né, x, y. Então, agora eu vou construir uma coluna que é x vezes y. Então, 0 vezes 3, 0. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 9, 36. 6 vezes 14, 84. Eu vou construir isso. 8 vezes 16 é 128. E 10 vezes 25, 250. Construir aqui e vou fazer a soma desses valores. Depois eu vou fazer uma coluna que é o x ao quadrado, então cada valor aqui elevado ao quadrado, já está feito, somado. E ao lado a coluna do y ao quadrado, cada valor, né, do y elevado ao quadrado. E no final somo também, já está feito isso aqui. A partir desses dados da tabela, eu vou calcular o valor do coeficiente de correlação de Pearson, né, aquele R. Muito bem, então vou aplicar a fórmula, só mostrar para vocês a fórmula como é que é, né? A fórmula que a gente está usando é essa aqui, né? E agora eu vou aplicar substituindo os valores, né? Então, primeira coisa aqui, eu tenho o n, né? Aqui, o n que é 6, né? Que vai multiplicar o produto de x vezes y, a soma x vezes y. Está aqui, 512. Menos a soma do x, que é 30, vezes a soma do y, que é 74, já está feito aqui. Tudo isso dividido por uma grande raiz quadrada ali embaixo, que tem n vezes x ao quadrado, a soma do x ao quadrado, então 6 vezes 220, menos aqui a soma de x, que é 30, elevado ao quadrado. Esse termo multiplica outro termo que é 6 vezes, mesma coisa com y. 6 vezes a somatória do y ao quadrado, que é 1207 nesse caso. Confirmando, é isso mesmo. Tá? E subtrai a soma do y, que é 74 elevado ao quadrado. Tá? Então, cuidado com isso. Aí a gente vai fazendo essas contas. Está aqui, ó. 6 vezes 512, 3.072. Esse outro dá 2.220. Já está feito isso. Aqui eu tenho 1.320 menos 900. E esse termo vai multiplicar com o outro, que é 6 vezes 1.207, ou seja, 7.242 menos 74 ao quadrado, 5.476. Faço essa conta, vou fazer passo a passo aqui. Então, primeiro faço aqui a subtração. Nessa primeira parte aqui na raiz vai ficar 420. Na segunda parte, esse segundo termo aqui, vai dar 1.766. Ali em cima eu já fiz a conta direto, facinho, 852. Aí, continuando a conta, 852 dividido por, né? Aí eu vou resolver a raiz quadrada desse produto. Então, faço produto, tiro a raiz, 861,23. E, por fim, eu faço essa conta e encontro o valor do coeficiente de correlação. Nesse caso, a gente tem um valor... Normalmente, a gente usa 3 casas decimais no máximo, 2 ou 3. Aqui eu usei 3 casas. E a gente encontrou um valor de 0,989, que é um valor muito alto, lembra que está próximo de 1, que é o valor máximo. E isso mostra para a gente, né, esse valor obtido para R, para o coeficiente de correlação,
mostra que nós temos, nesse caso, uma correlação positiva forte, né? Bastante forte. Tá? E a seguir, a gente vai ver a questão da regressão linear, do ajuste linear dos dados. Tá?